a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma lição que se passa, nossa revista da Escola Dominical. Essa é a lição de número 6, hoje, 9 de maio de 2021, manhã de domingo. Estamos bastante alegres, bastante felizes por poder estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Graças a Deus. O tema de nossa lição de hoje, sendo breve, o tema de nossa lição de hoje é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. É a 6ª lição. Quem estiver acompanhando com a revista da Escola Dominical em casa, nós queremos dividir esse tema em introdução, primeiro e segundo tópico. Terceiro tópico, ele está imbuído no contexto, na explanação que nós vamos falar. Nós temos aqui, vou fazer a divisão a princípio, somente para ficar em nossas mentes, nosso tema, misericórdia de Deus. O nosso primeiro tópico, as misericórdias do Senhor. O nosso segundo tópico, as misericórdias de Deus e a sua fidelidade. O nosso terceiro tópico, Deus trabalha visando a restauração. Nós queremos ler o texto áureo da nossa lição, a verdade aplicada e os objetivos, para nós darmos início à nossa lição, a misericórdia de Deus. Nosso texto áureo diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. A verdade aplicada diz assim: o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, agiu para nos reconciliar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos 3 objetivos em nossa lição. Primeiro, destacar a grandeza da misericórdia do Senhor. Segundo, falar que a misericórdia e a fidelidade estão ligadas. Terceiro, ensinar que Deus trabalha visando a restauração. Nosso texto principal está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 26. Nós não vamos ler para adiantar nosso tempo, para ganharmos tempos, mas vocês em casa podem, se quiserem verificar, Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 26. Bom, então nós queremos nos deter apenas no primeiro e no segundo tópico e na introdução. Então, nesta manhã, nós estamos continuando estudando os atributos de Deus e o seu caráter, né? Tem teólogo que divide os atributos de Deus entre naturais e morais. Se assim for, a misericórdia ela está no campo dos atributos morais, porque misericórdia é a bondade de Deus. Misericórdia é a expressão da bondade de Deus. Então, para falar de misericórdia, nós primeiro precisamos saber quem é Deus. Nós temos um teólogo americano, A.B. Langston, foi missionário batista aqui no Brasil, e ele define Deus. Antes dele, nós temos um teólogo do século XII, Santo Anselmo. Ele define Deus como: Deus é o ser sobre o qual não existe nada maior. Mas nos interessa aqui, interessante a definição do Langston, que ele diz assim: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Então, quem é Deus? Espírito pessoal,
perfeitamente bom, uma qualidade de Deus, um dos atributos de Deus, um atributo de Deus. Ele é perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Qual é a natureza de Deus então? Ele é espírito, pessoal e eterno. Natureza de Deus, espírito, pessoal e eterno. Qual é o caráter de Deus? Ele é perfeitamente bom. E as suas misericórdias, como nós já lemos aqui, duram para sempre, para todo sempre. Misericórdia é a expressão externa da bondade de Deus. Então, qual a relação, qual o caráter de Deus? Perfeitamente bom. Qual a relação de Deus para com o universo? Ele cria, sustenta e dirige tudo. Qual o motivo, então, tem aqui mais uma pergunta, qual o motivo, então, que Deus, em sua relação para tudo quanto existe, o que motiva Deus em suas relações para tudo quanto existe? O que motiva, o que leva a Deus ser bom, o que leva a Deus ser perfeitamente bom, o que leva a Deus ser misericordioso? O seu santo amor. Então, o que leva a Deus a tudo isso, qual é o motivo de tudo isso? O seu santo amor. Deus é amor. Amor é a essência de Deus. Amor é a substância de Deus. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Misericórdia é a expressão do amor de Deus. Por quê? Deus ama incondicionalmente. Deus ama imparcialmente. A causa do amor de Deus não está no outro. A causa do amor de Deus, a causa da misericórdia de Deus não está no objeto amado, não está no próximo, está em si mesmo. Por quê? Porque Ele é amor, a sua essência, a sua substância é amor. Deus é amor, Deus é misericórdia. Glória a Deus. Então, nosso assunto hoje é falar sobre misericórdia. Não existe misericórdia sem ter compaixão. Não existe misericórdia sem ter, não existe misericórdia sem ter amor. Né? Então, não existe misericórdia se não houver compaixão. Não existe a misericórdia se não houver o amor, se não houver a piedade. A misericórdia é uma expressão externa do amor de Deus. A misericórdia é compadecer. A misericórdia, ela surge da bondade e do amor de Deus. Então, misericórdia é isso. Nosso tema hoje é misericórdia de Deus. E o que é misericórdia, então? Diz aqui que misericórdia, segundo o Champlin, né, Russell Norman Champlin, um dos nossos teólogos brasileiros, segundo o Russell Norman Champlin, a misericórdia, dentre várias definições, para ter uma ideia, só o Antigo Testamento tem 3 palavras, 3 origens para a expressão misericórdia, e o Novo Testamento tem mais 3. Mas resumindo tudo, nós pegamos aqui uma definição do Champlin, que é uma definição bem tranquila e mais compreensível a nós. Ele diz assim, que a misericórdia é o ato de tratar um ofensor com menor rigor que ele merece. Então, misericórdia é isso. É um ato de tratar o ofensor com menor rigor que ele merece. Também é o ato de não aplicar um castigo merecido. Também é dar a alguém algo que não merece. Então, uma das melhores definições para misericórdia é isso. É o ato de tratar o ofensor com menor rigor que ele merece.
também é o ato de não aplicar o castigo merecido. Misericórdia é dar a alguém algo que ele merece. Então, misericórdia é isso. Misericórdia é quando você tem pena da miséria de alguém. Assim diz o texto latim, né? Em latim. É você ter pena, é você ter em seu coração a miséria de alguém que está passando e você se compadecer dele. Misericórdia é isso. É você ter pena do castigo de alguém. É você ter compaixão de alguém. É você estender a mão para alguém. Isso é misericórdia. E Cristo estendeu a mão para nós. Por que Cristo estendeu a mão para nós? Porque Deus estendeu a mão para nós. Em primeiro lugar, porque nós herdamos de Adão a pena do pecado. Nós não herdamos necessariamente a culpa, mas a pena do pecado nós herdamos de Adão. Gênesis 3:16 ao 19 e o 22 ao 24. Eu vou ler aqui, já está até aberto aqui na minha Bíblia, aonde nós herdamos a pena do pecado. Diz assim, 3:16 a 19 de Gênesis, diz assim, ó. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Por causa de ti, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, versículo 19, no suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes, do suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra, porquanto és pó, e em pó te tornará. Do versículo 22 ao 24, diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a tua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui é a pena do pecado. A partir do pecado o homem passa a conhecer, né, a maldade, o bem e o mal. O homem é expulso do Éden, o homem perde a eternidade, o homem passa a viver do suor do teu rosto, a terra passa a produzir espinhos e carne. Então, nós herdamos de Adão a pena do pecado. Então, nós herdamos essa pena. O homem o homem se degenerou. O homem perdeu a espiritualidade, o contato que ele tinha com Deus, foi lançado fora do Éden. Por isso que Isaías disse, 59:2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas pelo sangue de Cristo, já diz, o Novo Testamento, chegaste perto, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então Cristo aproximou novamente. Então essa foi a pena do pecado. E o Senhor teve misericórdia do homem enviando o seu Filho. Foi o pecado que trouxe a miséria, o sofrimento, e isso por sua vez moveu o coração de Deus para o exercício de sua piedade, compaixão e misericórdia. Então foi o pecado, que trouxe a miséria e o sofrimento para o homem. E o nosso tema hoje é a misericórdia de Deus. Nós estamos falando de uma misericórdia geral. Existe a teologia também, divide a misericórdia geral, misericórdia especial, onde Deus tem misericórdia da humanidade, envia seu Filho, porque o pecado trouxe a miséria, trouxe o sofrimento, e por sua vez moveu o coração de Deus à misericórdia.
Então nós herdamos a pena do pecado. O homem o homem se degenerou da sua posição inicial, né? O homem da sua perfeição, da sua natureza espiritual, o qual andava com Deus, vivia com Deus no Éden. O homem perdeu tudo isso, foi expulso do Éden, foi separado da presença do Senhor. Mas Deus teve misericórdia, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, trazendo uma nova oportunidade para o homem. Bom, depois do pecado, vem a pergunta: há um Deus que castiga o mal ou um Deus que corrige e salva? Né? Qual é a resposta certa? Então, depois do pecado, o homem foi degenerado, precisa ser agora regenerado, santificado e ser glorificado. Então, mas a pergunta é esta: depois do pecado, né? Há um Deus que castiga o mal ou um Deus que corrige e salva? Há um Deus misericordioso, um Deus que corrige e salva. O que Deus faz é como alguém comparar com um processo cirúrgico. O cirurgião, ele corta a pele, machucando o homem, mas na intenção de fazer um bem, de tirar um mal que está dentro do homem. Então Deus, ele corrige e salva, ele ama, ele perdoa, ele tem misericórdia do homem, enviando o processo de salvação através da graça do Senhor, do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, da graça salvadora e da nossa fé. Nós nos apropriamos dessa salvação, porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele prepara a salvação para o homem novamente. Alguém pode perguntar: o que fiz? Existe um castigo divino que justifica essa doença, que justifica essa situação? Perguntaram no capítulo 2, no versículo 9 de João, para Jesus: quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cegos? O Senhor Jesus falou: nem ele, nem os seus pais pecou, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. E Jesus curou aquele homem, exerceu misericórdia sobre ele. Misericórdia teve a misericórdia sobre aquele homem, e além dessa misericórdia, ele tem a misericórdia geral por toda a humanidade, que é salvar você, é dar vida novamente para aquele pecador perdido, salvar a mim e salvar a você. Existe uma sanção punível e vingadora do mal? Não existe uma sanção punível, vingadora de mal. Deus não está preocupado, até porque não foi Deus que criou o mal, Deus criou o bem. O mal é o bem degenerado, não existe a criação do mal. O mal é o bem que se degenerou, é como o processo de uma ferrugem. Existe o ferro. O que é a ferrugem? A degeneração do ferro. O mal é a degeneração do bem. Deus criou o bem. A Bíblia diz que todas as coisas que Deus criou foram muito boas, né? Então existe uma sanção punitiva e vingadora do mal? Não. O que existe é um Deus misericordioso que corrige para não punir, mas salvar. Então ele corrige não para punir, mas para salvar. Existe então a sanção punível e vingadora do mal? Não. O que existe é um Deus misericordioso que corrige. O que existe é a misericórdia de Deus que corrige não para punir, mas para salvar. É como, o processo do cirurgião que corta a pele para tirar o mal interior, para tirar o mal, Deus enviou seu Filho para nos salvar. Deus enviou seu Filho morrendo na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Jesus veio, morreu e ressuscitou o terceiro dia para dar a vida para mim, para dar a vida para você, para nos livrar da pena do pecado, Por isso, diz o texto aos Romanos: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo seu muito amor com que nos amou. E em Tito diz que não foi pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem de regeneração e renovação do Espírito Santo. Então glorifica o Pai que está no céu, porque Ele exerceu misericórdia sobre nós. Amém? Deus abençoe, nosso tempo é curto e vamos ficar a princípio por aqui, com a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é Deus exercendo a bondade e o amor dele sobre nós, dando a vida, do seu próprio Filho na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe.